Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Inscreva-se com sucesso. O jejum intermitente. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Gostaria de falar com vocês hoje sobre como aplicar com sucesso a técnica do jejum intermitente. É uma técnica válida, um pouco mais sobre isso. Não é uma dieta, é uma forma de comer para alcançar um certo efeito metabólico dentro do corpo, especificamente. Vou um momento para o quadro para explicar. Vejam, trabalhando com o metabolismo, tantos anos eu me dediquei, mais do que tudo, a entender o metabolismo, porque o metabolismo é o que produz a energia. A energia é o que produz o movimento é o que chamamos de vida, saúde e outras coisas. Não... Ei! Trabalhando com milhares e milhares de pessoas, que já são mais de 200 mil pessoas que passaram pelos diferentes centros Natural Slim que temos em 8 países. Estão em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, na Holanda. Temos serviço na Espanha e outros lugares. Pois aprendi a identificar quais são os principais obstáculos que uma pessoa enfrenta para alcançar suas metas. Quando uma pessoa quer emagrecer, quer controlar seu diabetes sem medicamentos, então precisa melhorar o metabolismo. Não há outra forma, porque o metabolismo é o que fornece a energia para que você possa alcançar sua meta. O corpo, pois, e pelo que eu vi todos esses anos, é perfeito. Quanto mais eu olho, mais perfeito. Eu o acho. Não tem nenhuma falha. O design é uma maravilha. Não vem com defeitos. Qualquer problema que tenha sempre está de uma forma ou de outra relacionado à falta. Conhecimento que seu dono tem. Ok, agora, quando vamos reparar um metabolismo, pois temos que ver que o metabolismo precisa de certas coisas básicas e essenciais para poder funcionar. Por exemplo, um metabolismo precisa hidratação suficiente e adequada. Se não tem água suficiente, e a maioria das pessoas que estão acima do peso, que tem diabetes, não bebe água suficiente. Há uma fórmula de quanta água uma pessoa deve beber. Vocês vão ver no livro O Poder do Metabolismo e dentro do Metabolismo TV. Se não houver boa hidratação, por exemplo, nós temos visto que de um corpo, se você disser em quilos, divida por 7, você sabe quantos copos de água? Se for em libras, você divide pelo número 16 e sabe quantos copos de água você deve beber por dia. Essa é uma fórmula que usamos, que tem sido muito bem sucedida. Então o corpo precisa para recuperar o metabolismo. Boa hidratação. Se não houver boa hidratação, não importa o que você faça. Não vai conseguir ou vai conseguir sem resultados ótimos. A outra coisa que o corpo precisa é que o corpo precisa de certa capacidade. Desintoxicação. Ok. Ou seja, o corpo precisa de alguma forma de se livrar dos tóxicos. Uma das condições tóxicas que mais afetam um corpo é um fungo chamado Cândida. As pessoas que estão acima do peso, obesos, que são diabéticos, estão cheios de um fungo chamado Cândida. Todos nós temos, mas nem todos temos a mesma quantidade. Quanto mais gordinho estiver um corpo, quanto mais alta for a glicose de um diabético por mais anos, mais Cândida ele vai ter. O que acontece? O fungo Cândida produz algumas toxinas. Que, claro, sobrecarregam fígado. O fígado que está aqui é o que desintoxica. E essa pessoa que tiver muita cândida não vai ter uma boa desintoxicação. Então seria lógico que uma pessoa que queira recuperar o metabolismo, primeiro hidrate o corpo e depois busque uma forma de limpar o fungo cândida. Existem programas para limpar a cândida que ajudam o corpo a eliminar todo esse fungo. E a pessoa possa, o corpo estar tão carregado de toxinas, porque sim, o metabolismo pode funcionar. O que também faz falta é que uma pessoa precisa da dieta correta para recuperar o metabolismo. Essa dieta correta tem que ser algo que esteja de acordo com o tipo de sistema nervoso que a pessoa tem. Existem pessoas que têm um sistema nervoso excitado e há outros de nós que o temos passivo. Se você assistir aos episódios do Metabolismo TV, vai ver que alguns de nós têm um sistema nervoso excitado, vão precisar de muitos vegetais, muita salada,
pouca carne vermelha, pouca gordura, pouco sal, mas se for passivo, vai precisar de tudo ao contrário, bastante carne vermelha, mais sal, mais gordura e assim por diante. Ou seja, somos diferentes, então a pessoa teria que ter a dieta correta, né? Agora, tendo isso, que já tem a hidratação, já tem o corpo relativamente baixo de fungos, que o corpo não está super tóxico, tem a dieta correta, então essa pessoa começa a ter agora, com isso, ou seja, começa a ter energia, já se sente bem, começa a dormir bem, tem vontade de fazer exercício e assim por diante. Agora, se depois de ter essa energia você percebe que está emagrecendo, mas ainda não está alcançando a meta que deseja, então é bem provável que esteja esbarrando na resistência à insulina. A resistência à insulina começou precisamente quando a pessoa ganhou peso. Quando ganhou peso porque havia muita insulina e ao mesmo tempo tanta insulina que agora o corpo já não a aceita. Isso faz com que agora o corpo resista a soltar a gordura. E para quebrar essa resistência à insulina, o mais eficaz que existe é o jejum intermitente. Fazer esse jejum intermitente, a chave é que a pessoa, antes de começar, deveria ter hidratado adequadamente o corpo, limpo corretamente o corpo de fungos, ter encontrado sua dieta correta e já ter um nível de energia para então poder fazer jejum intermitente. Por quê? Porque durante o jejum intermitente você vai depender do fígado para te alimentar, porque não vai estar comendo durante 14 ou 16 horas seguidas. O fígado, quando está em bom estado, quando está bem e o corpo está bastante limpo, fornece alimento para você por 22, 24 horas sem nenhum problema, porque o fígado armazena uma substância que se chama glicogênio. O glicogênio não é nada mais do que glicose armazenada. Então, o fígado é como um tanque de reserva. Há glicogênio suficiente no fígado para mantê-lo vivo por 22 a 24 horas sem nenhum problema. Agora, esse fígado teria que estar preparado, mas o que acontece? O corpo não pode acumular glicogênio. Para encher seu tanque de reserva, se você não se encarregar, antes de começar o jejum intermitente, de suplementar seu corpo com magnésio e potássio. Se não houver magnésio e potássio, o que você come não vai se transformar em glicogênio. Se não se transformar em glicogênio, você vai passar fome quando fizer o jejum intermitente. A forma de você fazer um jejum intermitente é que você diz, ok, vou comer, sei lá, à noite, às 8 horas, minha última refeição, e no dia seguinte não vou comer até que passem 14 ou 16 horas. 14 horas de 8 às 8 da manhã são 12. Já. São 10. São 14. Já ao meio-dia são 16 horas. Então eu digo, eu não vou comer até amanhã ao meio-dia, ok? Aproximadamente. Então aí você tem um período de aqui até aqui, tem um período de 16 horas, ok? É um jejum intermitente. O que está acontecendo aí? Quando você não está comendo, o corpo percebe que você não está se alimentando. E como ele quer sobreviver, o que ele vai fazer é começar a retirar do fígado o glicogênio que você tiver armazenado. Mas você vai ter tanto glicogênio armazenado quanto o magnésio e potássio que você tiver dado. Se você não deu magnésio e potássio suficientes enquanto estava consumindo alimentos, ele não tinha como guardar glicogênio suficiente ali. E você vai passar fome desesperadora. Quando você se prepara bem para fazer um jejum intermitente, você está hidratado, limpou o corpo de fungos, está usando a dieta correta, já tem energia e já está usando magnésio e potássio. E agora, quando você faz jejum intermitente, você não vai passar fome, você vai perceber que não vai sentir fome, não vai sentir fome porque seu fígado está funcionando bem, mas ele está funcionando bem porque você o preparou. Isso não aconteceu por obra e graça do Espírito Santo, aconteceu porque você preparou o corpo. Então o jejum intermitente funciona, mas a forma como ele funciona é que você prepara o corpo e então dá a ele seu magnésio e potássio. Faz seu jejum intermitente e você verá que não vai acontecer nada. Então o jejum intermitente que passa essas 14, 16 horas sem comer e não sente fome nenhuma e enquanto isso está quebrando resistência à insulina, essa é a forma correta de fazer o jejum intermitente. E eu comento isso com vocês porque a verdade sempre triunfa